Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos dar início a uma nova playlist chamado Matemática Básica 1.0. Nesta playlist, iremos apresentar vários problemas relacionados com raciocínio lógico ou álgebra básica. O primeiro deles é o problema das torneiras, que é um problema relacionado com o enchimento do tanque, né, em que você tem duas torneiras, três ou mais. Pode ter ralos também. Antes de apresentar esse problema, convido a todos a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades. Vamos ler o problema então. Considere um tanque de volume V e duas torneiras T1 e T2. Suponhamos que a torneira T1 enche este tanque em T1 horas e a torneira T2 enche o mesmo tanque em T2 horas. Poderia ser outra unidade de tempo, né, tal como os minutos. Se elas são abertas ao mesmo tempo, quando o tanque estará cheio? Vamos para a resolução. Temos aqui na resolução, à esquerda, um tanque sendo enchido pelas torneiras, torneira T1, torneira T2, tá? O tanque não precisa ser cilíndrico e seja Q1 a vazão da torneira T1. Ou seja, por definição de vazão, Q1 é volume do tanque, né, dividido por T1. O volume, essa será, né, a vazão da torneira T1, o volume do tanque sobre T1. E Q2 é a vazão da torneira T2, ou seja, Q2 é igual a V dividido por T2. Então, onde T2 é o tempo para encher o tanque de volume V. Podemos calcular, então, essa vazão média aqui, ó, V sobre T2. Abrindo ao mesmo tempo as duas torneiras, teremos uma soma de vazão. Então, o Q é Q1 é igual a Q1 mais Q2. Bom, mas o Q será o volume do tanque pelo tempo que leva para encher o tanque, o tempo em que as duas torneiras levam para encher o tanque. Então, vai ser V por T1 mais V por T2. Simplificando o V, dividindo toda a expressão por V, nós temos 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Está aí a expressão muito utilizada para calcular o tempo de enchimento. Mas, se ao invés da torneira T2 tivéssemos um ralo R2, cuja vazão de escoamento é menor que a vazão da torneira T1, então 1 sobre T, o tempo para encher o tanque, é 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então, o ralo ele é apresentado aqui na equação com o sinal negativo. Além disso, no caso de N torneiras, temos 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais 1 sobre Tn. Se tivéssemos ralos aqui também, teríamos sinais negativos em alguma dessas frações. Vejamos dois problemas relacionados com o enchimento de tanques através de torneiras. Problema 1. Uma torneira enche um tanque em 3 horas. Outra torneira o enche em 6 horas. Abrindo-se as duas torneiras simultaneamente, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Bom, basta nós aplicarmos a nossa expressão deduzida anteriormente. Nós temos que T1 ele é 3 horas e T2 é 6 horas. Então, 1 sobre T
vai ser 1 sobre T1 mais 1 sobre T2, que é igual a 1 terço mais 1 sexto. O mínimo múltiplo comum é 6. Aqui vai ficar 2 mais 1, porque 6 dividido por 3 é 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 6 é 1, vezes 1 é 1. Então, 1 sobre T é 3 sobre 6, dividindo o numerador e o denominador por 3, temos igual a meio. Multiplicando o cruzado aqui, temos que T é igual a 2 horas. Então, essas duas torneiras irá encher o tanque em 2 horas. Vejamos o segundo problema aqui relacionado com torneiras. Em um tanque, temos duas torneiras, T1 e T2. A torneira T1 enche este tanque em 4 horas. As duas torneiras juntas enchem o tanque em 1 hora e 20 minutos. Se abrirmos apenas a torneira T2, em quanto tempo ela encherá o tanque? Então vamos para a resolução aqui. Bom, a primeira coisa a se fazer é tirar os dados. T1 é 4 horas. E o tempo total, que eu denotei por T, é 1 hora e 20 minutos. Vamos converter esse tempo em horas. Então, é 1 hora mais 1 hora dividido por 3. Porque 20 minutos é a terça parte de 60 minutos. Tá? Então, 20 minutos é 1/3 da hora. Somando aqui, temos 4/3 de hora. Tá? Substituindo na nossa expressão, temos 1 sobre T igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. O que implica, então, que 1 sobre 4/3 é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre T2. Tá? Queremos achar o T2. Então, continuando a nossa equação, eu tenho que 3/4 é igual a 1/4 mais 1 sobre T2. Isolando essa fração 1 sobre T2, passando 1/4 para o outro lado, eu tenho 3/4 menos 1/4. Ou seja, 1 sobre T2 é 2/4, simplificando é igual a meio. Multiplicando o cruzado, eu tenho que T2, 1T2 é igual a 2 vezes 1, ou seja, T2 é 2 horas. Uma observação também que alguns autores preferem nessa expressão apresentada é utilizar ela na forma de produto sobre soma. Então, o tempo de enchimento do tanque é T1 vezes T2 dividido por T1 mais T2. Bom, isso vem da seguinte manipulação algébrica. 1 sobre T é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, o denominador vai virar T1 vezes T2, dividindo por T1 vai ficar T2 e dividindo por T2 vai ficar T1. Multiplicando cruzado aqui, vamos ter então que T1 mais T2 vezes T, tá? Multipliquei aqui cruzado, é igual a T1 vezes T2 vezes 1, que é ele mesmo. E agora eu passo o T1 mais T2 dividindo. Então, essa é uma outra maneira de encontrar o tempo de enchimento de um tanque, né, que está sendo enchido por duas torneiras, tá? Em que a primeira torneira leva um tempo T1 e a segunda torneira um tempo T2. Então, é produto sobre soma. Está aí, então, o problema das torneiras apresentada no canal Fatos Matemáticos.